Você perguntou aqui por que não agnóstico, né? Eu, na verdade, me considero um ateu agnóstico. Veja bem que agnosticismo e ateísmo são coisas diferentes. Um se refere ao que você acredita e outro se refere ao que você sabe. Né? Gnosticismo é saber, né? Vem do que você sabe. Como eu estava falando, o gnosticismo tem a ver com conhecimento, aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. Enquanto que ateísmo tem somente a ver com a crença, e, na verdade, com uma única crença. A crença se você acredita ou não na existência de algum tipo de divindade. Se você responde que você não acredita que exista nenhuma divindade, você é um ateu. Se você afirma que você sabe se existe ou não um Deus, você é um gnóstico. Se você não afirma que sabe que se existe ou não um Deus, você é um agnóstico. Então, por definição, na verdade, por regra, eu me consideraria um ateu agnóstico. Aquele ateu que não acredita na existência de um Deus, mas que não sabe se ele existe ou não. Porém, perante algumas definições de Deus, como, por exemplo, a definição do Deus católico, do Deus bíblico, né, na verdade, não só católico, mas de todos os cristãos, quanto a esse Deus, eu me considero um ateu gnóstico, digamos assim. Um ateu que afirma... Tem um outro termo que o pessoal usa bastante, que normalmente fica melhor para isso, que é ateu forte e ateu fraco. Em que o ateu forte é o ateu que afirma que não existe Deus, enquanto que o ateu fraco é aquele que não afirma que não existe Deus. Simplesmente acha que não existe evidências suficientes para acreditar num Deus. Então, perante o Deus da Bíblia, o Deus cristão, eu tenho a posição de ateu forte, porque eu acredito que existem algumas características que são atribuídas a esse Deus que não podem coexistir porque são contraditórias. Um exemplo foi num vídeo que eu já fiz com o livre-arbítrio e a onisciência de Deus. Então, uma figura que deu livre-arbítrio e é onisciente, eu considero impossível, porque eu considero isso uma contradição e acho que ser uma contradição é uma prova suficiente para você afirmar que tal coisa não existe. Acho que ser uma contradição satisfaz o ônus da prova, então eu fico confiante em afirmar que não existe. A contradição, caso você não saiba, a contradição que eu vejo nisso é que se Deus sabe exatamente tudo que você vai fazer, tudo que você vai decidir, então você não vai decidir nada, já está tudo resolvido. Já está pré-decidido o que você vai decidir. O exemplo que eu dou no meu vídeo é se você, por exemplo, se Deus sabe que daqui a 10 anos, quando eu estiver numa determinada esquina de Nova York, eu vou olhar não para a bunda de uma mulher que passa, que opções que eu tenho de escolher algum caminho na minha vida que não me levem a estar daqui a 10 anos naquela esquina, naquele exato momento que aquela exata pessoa passar. Né? Que escolhas essa mulher também tem de trilhar um outro caminho na vida dela que não leve ela a estar passando exatamente naquele momento na minha frente, daqui a 10 anos. Portanto, se Deus sabe tudo isso, é porque meu caminho até lá já está determinado. Então, eu considero essas duas contradições, essas duas características contraditórias, e, portanto, afirmo que tal coisa não pode existir. Mas, se você tiver uma definição de Deus um pouco mais esotérica, digamos assim, um pouco mais livre, muito provavelmente eu não vou ter motivos para afirmar que tal coisa não existe. Mas eu vou continuar, até onde eu já fui apresentado a qualquer argumento, vou continuar dizendo que não existe nenhuma evidência para acreditar naquilo. Então, sou ateu e sou agnóstico. Sou ateu em relação a qualquer divindade. E sou agnóstico dependendo da sua definição de Deus. Espero que tenha respondido aí. Bom, o Férion perguntou aqui de novo se Jesus é uma farsa. Olha, até onde eu sei, até onde eu vi dos historiadores da Bíblia e tudo mais, me parece que é bem possível que a figura de Jesus de Nazaré tenha existido realmente.
Obviamente que isso não faz com que automaticamente qualquer coisa que tenha sido dita sobre ele seja verdade. Mas tem um outro argumento também que eu já ouvi uma vez que me parece também um bom argumento para acreditar que alguém lá no Oriente Médio naquela época né, foi usado como base para toda essa história, que é exatamente o fato de Jesus não ter nascido em Belém, como a profecia dizia. Tiveram que inventar toda uma história do censo, para que todo mundo tinha que voltar, coisa que nunca existiu, não tem nenhum registro de nenhum censo desse tipo, das pessoas tendo que voltar para sua terra natal, para outro lugar, para poder fazer. Nada corrobora essa história, e precisaram inventar, né, para poder colocar Jesus como sendo de quem aquelas profecias estavam falando antes, tiveram que inventar um monte de histórias. Se fosse tudo inventado, se Jesus não existisse, tudo fosse tudo inventado, era muito mais fácil ter simplesmente inventado alguém que nasceu na cidade que a profecia falava que ia nascer, certo? Então, o fato deles de se dar o trabalho de criar toda essa história do censo e tudo mais, dá uma certa credibilidade à noção de que uma figura histórica que pregava o Apocalipse, como várias pregavam naquela época, tenha existido e tenha sido base para todas essas histórias. Então, não sei se usaria o termo farsa. Acho que, na verdade, ele é a inspiração para uma história mitológica, para uma história que nem o Rei Arthur, por exemplo. Existem algumas evidências de que tenha existido realmente um rei chamado Arthur na época que as histórias do Rei Arthur contam, tal. Algumas das evidências, a quantidade de crianças com nomes de Arthur na sequência, tal, são algumas evidências circunstanciais, mas apontam para o fato de que tenha realmente existido um Rei Arthur. Mas nem por isso você vai acreditar que a Dama da Água entregou saiu do lago e entregou a espada que era poderosa e que tinha, certo? Então, a figura histórica é provável que exista. Agora, toda a história que a Bíblia conta sobre ele, muito provavelmente não. Não existe nenhuma evidência para acreditar que seja verdade. Isso aí.